Fala aí, desenvolvedor, fala aí, desenvolvedora. Você que está aqui para aprender mais sobre HTML, estamos de volta com o nosso curso de HTML, onde a gente está aprendendo as principais tags, as principais ferramentas no HTML para resolver a maioria dos problemas, certo? E neste vídeo aqui, em específico, vamos falar sobre tabelas. Então, digamos que você quer exibir uma tabela dentro da sua página HTML. Você quer exibir uma tabela para mostrar alguns dados dentro da sua empresa, ou você está aprendendo HTML e quer simplesmente saber como usar tabelas dentro do HTML. Neste vídeo eu vou te mostrar não as principais, mas todas as tags HTMLs que trabalham com tabela. Não é difícil, é super tranquilo, então você já pode pegar o seu cafezinho, ou sua água, ou seu chá, se acomodar aí na sua cadeira, porque neste vídeo você vai sair profissional em criar tabelas com HTML, fechado? Então, antes da gente prosseguir, eu quero pedir para você, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário, porque isso vai fazer com que o YouTube perceba que esta área, que este conhecimento é interessante para você, e dessa forma o seu YouTube vai ficar cada vez mais inteligente em te indicar conteúdos a respeito deste assunto. Fechado? Eu espero que você esteja pronto para a nossa próxima aula, que vai começar agora. Antes da gente começar, eu queria dar apenas um recado bem rápido, que é o seguinte: este vídeo faz parte de uma playlist de um curso de HTML. Eu já ensinei algumas tags anteriormente, então se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu te incentivo fortemente a voltar e assistir todas as aulas, porque através dela você vai aprender sobre o que é HTML, sua estrutura básica, algumas tags que já foram ensinadas. Então não pule etapas. Se você caiu de paraquedas aqui e não sabia disso, começa a ver lá atrás. E eu só perdoo para a pessoa que realmente precisa aprender especificamente sobre assuntos de tabelas, tá? Porque neste vídeo nós vamos falar sobre tabelas. Você vai aprender as principais tags, não, todas as tags, para trabalhar com tabela. Então, com essas ferramentas aqui que eu vou ensinar agora, você vai conseguir tirar uma tabela, qualquer ela que seja, do papel e transformar em uma tabela real dentro do HTML. Legal? Eu inverti aqui a minha câmera, você deve ter percebido, porque eu acho que fica mais fácil na hora que eu estiver codando. Eu quero ficar olhando para o meu código dentro do meu Visual Studio Code, não ficar ao contrário. Você vai entender isso na hora que eu for para minha tela aqui. Maravilha, nós estamos aqui na tela do meu computador. E o que você deve fazer? Como sempre, a gente já tem feito isso habitualmente, cria uma pastinha no lugar da sua preferência com o nome da aula. É importantíssimo, eu vou até mostrar a minha cara aqui para falar com você. É muito, muito, muito importante que você pratique o que você tem aprendido. Não adianta ficar olhando ou fazendo. Por quê? Ah, legal, tô vendo aqui, é uma table, é uma tr, é uma tag e tal. Só que quando você for criar, você vai perceber que é muito fácil esquecer tudo. Muito fácil. Não existe você aprender nada no mundo, na vida, se você não estiver praticando. Pratique enquanto eu estou fazendo aqui com você, tá bom? Faz junto comigo, muda os valores, cria um outro modelo, pratica para você aprender. Fechado? Dado o recado, vamos voltar para minha tela. Vou voltar para essa tela aqui. Vamos criar um arquivo index.html. Isso já foi falado nas aulas anteriores, eu te aconselho que você vá lá e assista. E a gente vai definir aqui a nossa estrutura básica, repeteco de sempre para entrar na sua mente, tá? Então, primeiramente, doctype, o Visual Studio Code já vai completando o código para mim. Segunda tag, HTML, que define que aquilo é um arquivo HTML. Vamos definir a tag head, que é a tag que contém códigos que não fica visível para o usuário, mas que são muito importantes para definir várias configurações do HTML. E vamos definir a nossa tag body, que aqui sim vai ser serão as coisas que vão aparecer dentro da página ali para o usuário. Dentro de title tem uma única tag que aparece para o usuário, né? Que é a title. Na verdade, tem essa tag que, se a gente definir aqui tabelas como o título, quando a gente for no navegador, vai estar lá escrito tabelas. E aquela tag lá que a gente já sabe, que é a meta charset UTF-8. Maravilha. Nossa estrutura básica do HTML está pronta, está criada. E agora a gente vai começar a definir o body para criar o nosso modelo de tabela. Eu tenho um modelinho aqui que eu já criei para vocês darem uma olhada. Ela está feita, né? Obviamente, para a gente conseguir copiar esse modelo, conseguir chegar nesse mesmo resultado. E vamos por parte aqui, né? É uma tabelinha. Com essas ferramentas que eu vou te ensinar, você pode criar essa tabela como qualquer outra tabela que você quiser, tá? A gente vai usar essa como modelo.
Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos aqui para a nossa aula. Eu criei aqui, como de costume, uma colinha para a gente poder seguindo aqui para nos ajudar, nos auxiliar durante a aula. Então, nós temos aqui as principais tags de tabela, que são essas 4 aqui. Tá? Por que eu digo que são as principais? Porque existem outras tags para a tabela, existem essas aqui e essas aqui. Só que apenas com essas tags já é possível chegar na maioria dos resultados que você quer com tabelas. Então você já consegue criar uma tabela, criar as colunas, criar as células. Então vamos começar por essa estrutura aqui. Como a gente faz para definir uma tabela, para criar uma tabela? Para a gente falar que aquele bloco de código vai virar uma tabela no navegador. A gente usa a tag table, olha só, ela inicia uma tabela. Então vamos lá para o nosso HTML, dá dois enters aqui para ficar melhor para a gente enxergar, e vamos começar a nossa tabela. Pronto. Se a gente for lá no navegador e atualizar, veremos que não existe resultado. Eu vou abrir aqui a minha pastinha e vamos abrir aqui o arquivo. É assim que você abre o arquivo HTML, clica 2 vezes em cima dele, vai abrir dentro do navegador. E aí você consegue já observar que não tem nenhum resultado. Um detalhe importante que eu falei que dentro de head tem um item que aparece para o usuário, que é no caso aqui o title. Quando a gente digita o title, ele aparece aqui em cima. Mas olha só, voltando para a nossa tabela, não temos uma tabela. O que acontece? Temos sim uma tabela, mas ela não está aparecendo porque não tem conteúdo. Então, essa ferramenta que eu acabei de abrir, você clica com o botão direito, clica em inspecionar elementos. Isso geralmente tem no Firefox, no Safari, no Google Chrome, na maioria dos navegadores. Você vem aqui em elementos e você consegue aqui passar pelos elementos que existem na tela. Olha só, eu consigo inspecionar o que está acontecendo. Vou até deixar isso aqui aberto para a gente conhecer melhor essa ferramenta agora, tá? Aqui, ó, nós podemos observar que existe a nossa table dentro do navegador, mas ela não está exibindo conteúdo. O que nós vamos fazer então? Vamos começar a definir as coisas dentro da tabela, né? Então vamos voltar para o nosso modelo aqui. Quais são as primeiras coisas que nós queremos ver em nossa tabela? A primeira coisa que a gente quer ver é a linha que contém a célula mês e valor. Lembrando que uma linha ela pode conter várias células dentro da mesma linha. Então, uma célula, 2, 3, todas na mesma linha. Aí tem as outras linhas que vão conter suas próprias células. Mas é importante saber que a gente tem que definir uma única linha para que possamos contemplar essas duas células, tanto o mês quanto o valor. Então vamos aprender aqui qual tag a gente usa para definir uma linha. Qual que define? A tr. Então a gente vem aqui, abre uma tag tr, pronto, definimos uma linha. Vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso navegador. Olha só, temos aqui uma tr, novamente não aparece porque não tem conteúdo. E agora a gente quer definir as células. Quais são as células? ATD. Então define uma célula comum. Então vamos criar aqui uma TD, maravilha, que vai se chamar mês e valor. Então, mês e uma outra célula com o nome valor, correto? Vamos atualizar e ver o que acontece? Maravilha, a gente conseguiu um resultado mais satisfatório, porque agora a gente pode ver o que está acontecendo. Então, nós temos a tabela, temos aqui a TR e as TDs. Nós vamos continuar criando a nossa tabela aqui com os outros valores, né? Lembrando, uma linha, algumas células, outra linha, algumas células. No nosso caso, são sempre 2 células por linha. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos continuar construindo a nossa tabela. Precisamos aqui de mais uma linha, né? Por quê? Temos esta linha aqui, ó, janeiro, R$100. Então, o que nós vamos fazer aqui na nossa tabelinha de economias? Vamos criar uma célula para o mês, janeiro, e vamos criar uma linha para, uma célula para o valor, que seria R$100. Vamos atualizar aqui e ver o que acontece? Olha só, ele separa para mim, ele organiza o conteúdo. Então, uma está embaixo da outra. Por que está mês, valor, janeiro, R$100? Porque estamos trabalhando com esses pares aqui, ó. Uma linha, 2 linhas. TR, TD, TD, TR, TD, TD. Então, ela vai organizando para mim dentro da tabela. Vamos criar as outras linhas também. Então, temos mais uma TR aqui e vamos criar mais 2 TDs. A primeira TD seria o fevereiro e o valor R$80. Então, fevereiro e R$80. Novamente, atualizar. Maravilha, mais um resultado. O que a gente vai fazer agora? Criar a nossa última linha, que seria a soma. Então, TR para definir uma linha, TD, e aí quais seriam os valores? Total e o total aqui somado, que seria 180. Então, total e o valor de R$180. Maravilha, vamos ver qual que foi o resultado. Perfeito, nós temos aqui praticamente os valores que temos aqui
Ainda não temos esta parte aqui, mas eu vou ensinar para você como fazer. Beleza, nós temos aqui as nossas linhas e os nossos valores. É importante, a tabela no começo, quando você começa a trabalhar, é um pouco confuso, porque, por exemplo, se eu der um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, colocar mais uma célula, e aqui embaixo ó, não tivermos outras células, olha o que vai acontecer com a nossa tabela. Vai ter mais uma coluna aqui, mas nós não temos os valores de baixo. Por quê? Porque as linhas de baixo não contemplam 3 valores, contemplam apenas 2, tá? Então, sempre se atente a colocar a mesma quantidade de células em todas as colunas. Ao menos que você queira realmente esse resultado, né? De não conter valores aqui, que talvez não faça sentido. Então, sempre preste atenção nisso. Maravilha, nós temos aqui o que nós queríamos. Se você observar na nossa aula, nós temos mais uma tag que se chama TH, que é uma tag que está aqui dentre as principais tags. Por quê? Ela que vai definir uma célula de cabeçalho. Então, se a gente observar aqui no nosso documento, mês e valor é um cabeçalho, ele não representa os valores. Ela nomeia as colunas, então coluna mês, coluna valor. O que nós temos que fazer? Apenas substituir esses TDs aqui de cima, mês e valor, por TH. Desta forma, a gente define que estes valores aqui dessas células são valores de cabeçalho. Vamos atualizar aqui. Maravilha, agora a gente viu até que tem um efeito visual, ele difere, né? Ele coloca centralizado aqui os cabeçalhos e coloca um negrito para ficar um pouco mais destacado. Agora, qual que é os nossos próximos passos aqui para chegar neste resultado? É conhecer as outras tags para a tabela. Quais são elas? Bom, primeiramente eu queria mostrar uma coisa muito interessante para você. Eu vou atualizar e a gente vai começar a inspecionar os elementos. Olha só, vou clicar aqui, por exemplo, aqui na tabela, né? Ó, você pode ver que conforme eu passo por cima, aparece uma caixinha aí embaixo, né? Escrito Table, Color, Font. Você pode observar ali, ela te fala qual elemento você está selecionando. Tá? Vou clicar aqui em cima de Table, cliquei. E se a gente observar aqui, ó, olha o que aconteceu. Automaticamente, o navegador colocou um tbare. Ele colocou uma tag aqui que está dentre essas tags aqui, ó. Podemos usar essas tags para separar as estruturas. O nosso navegador faz isso de forma automática caso a gente omita essa tag. Caso a gente não coloque ela em torno da nossa tag. Ela faz isso automaticamente. Legal? Só que não é interessante deixar o navegador fazer isso, porque, vamos pensar bem, o mês e valor, ele não faz parte do body. Body em inglês é corpo. O corpo seriam os valores, né? Não faz parte. Essa parte aqui é o cabeçalho. E tem mais um ponto. Essa parte aqui também não faz parte do corpo, porque isso aqui é o resultado, é a soma. Seria o rodapé da nossa tabela. Então, a gente tem algumas tags para definir essas separações e é sempre importante usar. Como funciona? A gente vem aqui e ao invés de deixar o navegador dizer aqui para mim, ó, quais são as tags que estariam dentro de tbare, nós mesmos podemos definir. Então, vamos usar as nossas tags thead, tbare e tfoot, tá? A thead, ela define o que é o cabeçalho da tabela, a tbare define o que é o corpo e a tfoot define o que é o rodapé da tabela. Dentro do nosso contexto, nós temos aqui a thead para esta parte aqui, né? Vou apertar Ctrl X ou Command X no Mac e colar aqui dentro, ele recorta e cola na outra parte. Sabemos que isso aqui é o nosso head e temos aqui o nosso body. Então vamos criar aqui o body. Maravilha. Quais são os valores do body aqui? O que está dentro do corpo da nossa tabela? Janeiro, valor, fevereiro, valor. São esses itens que fazem parte do corpo efetivamente. Vamos dar um Ctrl X aqui também para recortar e vamos colar dentro de tbare. Maravilha. E agora nós vamos fazer o seguinte, criar mais uma tag para o tfoot, que nós vamos definir o que é o rodapé da nossa tabela. Dei um Ctrl X aqui também e colei. Certo? Temos aqui agora tudo muito bem separadinho. Agora a gente sabe, olhando para a nossa tabela, o que faz parte do cabeçalho, o que faz parte dos valores mesmo, do corpo da tabela, e o que faz parte do rodapé. Vamos atualizar e ver se tem alguma diferença visual? Você pode ver que não teve nenhuma diferença visual, mas essa separação é muito importante. Olha só, se a gente olhar aqui nos elementos do navegador, vemos que agora está tudo muito bem separadinho, não tem mais uma tbare em volta de tudo. A gente conseguiu separar isso manualmente. Então, olha só. Dentro de cada uma dessas estruturas, thead, nós temos a tr aqui de cima, e você pode ver que eu consigo ir demarcando, né? Dentro de tbare tem a nossa estrutura ali do corpo, janeiro e fevereiro, e dentro de tfoot nós temos aqui
a parte do rodapé, onde tem o resultado das nossas economias. Maravilha! Por que isso é importante, você usar essas tags? Porque o HTML, ele contempla não somente um aspecto visual, ele precisa ter uma semântica, ele precisa ser um código organizado. Como eu já falei em aulas anteriores, pessoas com deficiência visual precisam de um código muito bem estruturado para conseguir ouvir a página. Já disse uma vez para vocês que existe uma ferramenta que você instala no sistema operacional e o sistema operacional vai lendo o que está acontecendo na página. E a pessoa que está usando essa ferramenta, ela precisa que a página esteja muito bem estruturada para ela entender. Provavelmente, quando eu não sei, eu teria que testar, mas possivelmente, provavelmente, quando a ferramenta que narra o que está passando pela página passar por aqui, ela vai dizer que essa parte aqui é a parte do cabeçalho, vai dizer que aqui é a parte dos valores e vai dizer que aqui é a parte do footer, da parte do rodapé, onde contempla aqui o total e a soma. Então é muito importante você usar as tags adequadamente, tá bom? É possível fazer com essas tags principais, como eu até coloquei aqui, principais tags? É possível, vocês viram que é possível. Mas é importante vocês definirem aqui o que é o head, o que é o body e o que é o foot da sua tabela, certo? Maravilha, dado esses conselhos, nós vamos continuar aqui os nossos códigos. Bom, aqui a gente tem mais 3 tags super interessantes, que aqui é a Caption, Cool e Cool Group. Como a gente pode trabalhar com essas tags aqui? A Caption, ela define uma legenda de tabela, olha só. Eu deixo a descrição e às vezes eu não leio, mas é importante deixar aqui, porque quando você tiver uma dúvida sobre uma tag, você simplesmente olha aqui para o meu Visual Studio Code e lembra o que faz cada tag. Então, o que faz o T-Head? Agrupa o conteúdo do cabeçalho em uma tabela. Legal. Então, vamos lá. Para Caption. Define uma legenda da tabela. Se a gente olhar na nossa tabela original aqui, onde a gente quer chegar, aqui é uma legenda, né? É o que vai definir, vai nomear a nossa tabela. O que é aquela tabela? Temos aqui uma legenda. Nem sempre é necessário colocar essa legenda, tá? Mas é uma tag que existe e é importante ser ensinada. Então, como a gente vai criar isso aqui na nossa tabela? Da seguinte forma, a gente vem, pega aqui a nossa caption, nossa tag caption, e coloca ela em cima do nosso conteúdo. Então, a gente faz isso aqui. Caption. Maravilha. E aqui dentro a gente vai definir a nossa legenda, que é minhas economias. Vamos ver como é que fica? Maravilha, nós já temos aqui um resultado mais parecido, olha só. Tá bem parecido, né? Tá agora faltando, na verdade, só as cores. Então, nós temos aqui uma maneira de definir uma legenda para nossa tabela. Então, legal, a gente já conseguiu colocar a caption aqui. E aqui a gente tem mais as últimas 2 tags, que seriam essa call e essa cool group. Vamos começar por essa cool group aqui. Ela especifica um grupo de 1 ou mais colunas em uma tabela para formatação. Quando ele diz colunas em uma tabela para formatação, ele está se referindo a essa tag de cima, a call. Então, vamos começar definindo essa tag aqui. Vamos aqui na nossa index, embaixo da table a gente define a cool group. Legal, o Visual Studio Code já completa para mim. E aqui dentro da cool group a gente vai definir a nossa call. Pronto. Ela não abre e fecha, tá? Ela só abre e dessa forma. Para que serve esta tag aqui? Ela serve para a gente definir estilo para nossa tabela. Então, cada um desses itens vai definir uma coluna. Então, eu coloquei uma call, ele vai definir que apenas esta coluna vai receber os estilos. Se eu definir duas calls assim, ela vai dizer que as 2 colunas conterão os estilos que eu vou definir agora. Como eu posso definir um estilo aqui neste caso? Eu venho aqui na call, e logo após dela, eu posso digitar o seguinte, style, e aí eu coloco aqui, por exemplo, background, color, e aí eu consigo definir aqui o estilo para essa coluna. Vou pegar aqui a cor salmão, e vamos atualizar e ver o que acontece. Olha só, ele pegou a primeira coluna e colocou um estilo. Se eu quiser que toda a tabela contenha o mesmo estilo, a mesma cor, eu posso, por exemplo, aqui definir que eu quero que as 2 colunas contemplem esta cor. E aí eu não precisaria, teoricamente, desta cor aqui. Vamos lá. Com essa tag span, eu consigo definir que toda a nossa tabela vai ter o mesmo estilo. Olha que interessante. Com essa propriedade span. Mas eu não quero. Eu quero que cada coluna tenha uma cor diferente. Então, vou dar um Ctrl S aqui. E vamos criar uma outra call aqui. Fecha. E vamos criar um novo style. Com background color. Cujo sua cor vai ser essa sand brown. Eu não sei nem como é que pronuncia essa cor aqui, doida. Maravilha. Temos a cor aqui.
O Visual Studio Code está reclamando de alguma coisa aqui, é porque está escrito errado. O Visual Studio Code ele vai nos ajudando aqui conforme a gente vai digitando os códigos. Se a gente errar, ele nos avisa. Ele é super gente boa. Vamos atualizar aqui, ir no nosso navegador e atualizar. E pronto, agora nós temos nossa coluna com cada parte dela tendo a sua cor específica. Legal? E era basicamente isso que eu tinha para falar sobre tabelas. Eu te ensinei todas as tags que nós temos para trabalhar com tabelas. Antes da gente fechar aqui, eu queria dar só um ponto bem importante, que é o seguinte. Aqui, dentro da nossa tabela, nós utilizamos essas tags aqui, só que elas são muito raras de serem utilizadas na vida real, tá? Especialmente essas tags aqui. Normalmente, quando você quer dar estilo, cores, borda, mudar ali a fonte, a cor da fonte, você faz isso tudo com CSS. Muito, muito raramente você vai precisar usar desta forma aqui, tá? Eu nunca usei, na verdade, sempre fiz isso com CSS. Teremos aulas de CSS aqui, você pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que você vai aprender muito sobre CSS comigo, tá bom? E era basicamente isso que eu tinha para falar. Nós terminamos a nossa tabela. Espero que você tenha gostado da aula. Deixa o seu comentário com feedbacks, tanto positivos quanto negativos, para eu cada vez mais aperfeiçoar as aulas, e eu espero que você também compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e que você se inscreva e curta o canal. Fechado, tamo junto e até a próxima!